Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo do Advento. Hoje, memória facultativa de São Damaso, Papa. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da segunda semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia também nos dá a oportunidade de celebrarmos a memória do Papa São Damaso I. No mesmo dia em que ouvimos o Senhor que nos fala a respeito do reino dos céus, que até hoje está sofrendo violência. Todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Então Jesus dá testemunho da grandeza de João Batista. E depois vai dizer, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João até agora, o reino dos céus está sofrendo violência, e são os violentos que o conquistam. Dessa forma, o Senhor não fala da violência física, da violência brutal, mas daqueles que oferecem-se com mais coragem que a brutalidade em um ato mais forte do que aqueles que hostilizam a Deus. João Batista foi martirizado, mas se violento foi o ato do martírio, muito mais violento foi o ato de João, que se opôs frontalmente à morte e, pela graça de Deus, a submeteu. Se o martírio configura uma violência contra a pessoa, de fato é, muito maior é a violência contra a maldade, contra o ódio, é a violência contra a verdade no coração do mártir, que mesmo constrangido e ameaçado e submetido à violência, não perde a força e o vigor de agir segundo a comunhão com Deus, fazendo violência ainda maior contra a maldade, a perversão e o ódio. Por isso, o reino dos céus é dos violentos. É daqueles que tiverem a coragem de lançarem tudo com ânimo, força e decisão contra a mentira, a maldade e o pecado. Lembre-se, nos é permitido odiar o pecado, não o pecador. Essa imagem forte do catecismo nos revela com qual intensidade de alma somos chamados a olhar para o pecado e a detestá-lo. Então, o catecismo permite que se use essa expressão no confronto do pecado, e é uma expressão muito marcante. É o ódio ao pecado, ou seja, uma completa e total ruptura contra ele. Então, hoje temos a oportunidade de celebrarmos a memória desse Papa cuja sua origem, ao que tudo parece, vem da Península Ibérica. Damaso foi um grande Papa da Igreja. Ele ocupou a sé apostólica de 366 a 384. Muito provavelmente, como acabei de dizer, sua origem era da Península Ibérica.
foi eleito Papa no dia 1º de outubro de 366. Não foi fácil sua escolha nesse período conturbado da Igreja. No tempo do seu pontificado, olha que coisa maravilhosa, Santo Ambrósio era bispo de Milão, e também durante o seu pontificado vai se dar a conversão de Santo Agostinho. São Damaso teve que enfrentar o cisma causado por um antipapa que tentou dividir a Igreja, opondo-se à eleição pontifícia. Embora não fosse esse o único problema, para ele teve também que combater o arianismo, que foi uma heresia que ganhou muito espaço na Igreja naquele momento e que afirmava que Cristo não era consubstancial ao Pai, ou seja, que negava a natureza, a consubstancialidade entre o Pai e o Filho. Bom, Damaso fez tudo pela unidade da Igreja durante seu pontificado, e para deixar claro o primado do Papa, que era em alguns momentos questionado e atacado, segundo a ordem expressa por Cristo, e eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificou a minha Igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, empenhou-se intensamente na guarda e no ensinamento da doutrina dos apóstolos. São Damaso teve presente no segundo concílio ecumênico, onde foi declarado e definido o dogma sobre a divindade do Espírito Santo. Olha que maravilha. Foi ele, por exemplo, que encarregou São Jerônimo da tradução da Bíblia para o latim, língua oficial da Igreja. E dessa forma é Papa Damaso quem vai introduzir o latim como a língua oficial da Santa Igreja até hoje. Que maravilha, né? Ficou também conhecido como o Papa das Catacumbas dos Mártires, por ter sido ele o responsável pela sua restauração. Nesse período, a paz já era assegurada a Roma, porque estamos já no período pós-Constantino, então a perseguição dos cristãos já havia diminuído, mas a região das catacumbas, que recebeu a presença de nossos irmãos que se protegiam da perseguição dos romanos e que recolheu os corpos de inúmeros mártires, essa região estava abandonada. E foi Papa Damaso quem deu a ordem para que ela fosse recuperada, tanto que o seu túmulo ele pediu que fosse colocado ali, fosse sepultado junto. Quando nós vamos visitar as catacumbas de São Calixto, nós vemos ali a tumba de Papa Damaso e de outros papas. Foi o papa mais notável do IV século. Ele faleceu em 384, com 80 anos de idade. E está sepultado na cripta dos papas, junto à catacumba de São Calixto. E tem um escrito tão bonito na pedra, na lápide dele, que é assim: aqui eu, Damaso, desejaria mandar sepultar meus restos, mas tenho medo de perturbar as piedosas cinzas dos santos que aqui estão. Jesus amado. E depois ele preparou uma tumba para si em um lugar à parte. Mas por fim, seus irmãos trouxeram para junto de seus irmãos santos. E ali depois os outros papas também foram sepultados, formando assim essa cripta tão especial. Peçamos a intercessão de São Damaso para que nós possamos testemunhar no seio da Igreja o nosso amor a Cristo Jesus, para que nós possamos testemunhar o quanto nos entregamos à regência do Divino Espírito Santo, para que nós possamos viver em Cristo e anunciar o seu santíssimo nome. Assim como João Batista foi o novo Elias, também o nosso coração, inspirado pelo Espírito de Elias, pelo fogo do Espírito Santo, possa testemunhar a potência do nome do Senhor. E que a Igreja
testemunho de Cristo ressuscitado, possa irradiar a luz do Espírito para que muitos corações se convertam. Trazei, Senhor, a comunhão na fé. Trazei, Senhor, num caminho de autêntica conversão, os filhos que se afastaram, e uni, Senhor, no seio da vossa Igreja, todo o vosso santo rebanho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão de São Damaso e da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.